Fala comigo, galera. Mais um Conectados Podcast iniciando. E hoje tô aqui com meu parceiro Fábio Santos. Ele é CEO da Protect Constru. O que seria a Protect Constru? Ele vai explicar aqui, vai dar uma aula. O cara manja muito, tem uma grande experiência nesse assunto. E eu tenho certeza que ele pode ajudar você a se proteger, né? E evitar muitos problemas no futuro. Isso pode contribuir com o seu sucesso da sua carreira inteira. Sempre você precisa estar com pessoas como ele, porque ele vai te dar essa bagagem aí de segurança. E aí, Fábio, beleza? Fala, João, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo Firme? bem. Bacana. Depois de um ano você me enrolando, hein? Deu certo, Deu né? certo esse Agora deu podcast. certo, deu certo. E aí, Fábio, conta um pouco pra gente aí sobre o seu trabalho. Na sequência você fala o que seria a Protect Constru. Bacana, bacana. João, primeiro agradecer demais aí o convite, fico muito feliz, honrado de poder estar aqui. A gente se conhece não há muito tempo, né, mas parece que deu match, né? A gente eu venho acompanhando muito aí tudo que você vem fazendo, a gente vem trabalhando em algumas questões aí relacionadas às suas obras e eu fico muito feliz de poder estar aqui. A Protect Constru, ela é praticamente um ecossistema. Eu tenho uma corretora de seguros, na verdade, o nome dela é AGC Capital, esse é o CNPJ dela, a mesma razão social, e a Protect Constru, ela vem sendo como se fosse um guarda-chuva, e a AGC Capital ficou embaixo dela. Então, dentro da Protect Constru, a gente tem todo o nosso ecossistema de atendimento. Eu costumo falar para as pessoas com quem eu converso, para os meus clientes em geral e tudo, que nós não somos vendedores de seguros, a gente faz gerenciamento de risco, que é algo que vai muito além da venda de uma pólice, né? A gente procura basicamente entender toda a dinâmica da empresa, como a empresa está configurada, o que é feito ali, quais são os serviços e produtos, se a empresa ela é construtor, se ela é incorporador, se ele simplesmente é um empreiteiro ou faz administração de obras, e a partir dali a gente entende, por exemplo, se trabalha com funcionário próprio ou não, se você tem sócios ou não, onde você está em risco, onde você está exposto ao risco. E a partir disso, a gente consegue montar toda uma estratégia de proteção e continuidade para que você não sofra. A gente vê tanto construtor pequeno, médio, até grande, né, passando por situações difíceis porque não tem um gerenciamento de risco adequado. Então, a proposta da Protect Constru é justamente essa, é trazer esse atendimento 360 para que a gente possa blindar basicamente aí a vida do construtor e do incorporador. Legal. E quem pode contratar você? Um cara que faz uma obra de 10 mil reais ou só um cara que faz uma obra de 1 milhão de reais, por exemplo? Legal. Olha, a gente não faz nenhum tipo de escolha ou discriminação, ou enfim, com relação a cliente. Eu tenho, por exemplo, clientes que são pintores. Eles vão lá pegar uma obra num condomínio, por exemplo, vão fazer uma obra grande ou relativamente grande para ele, que é um pintor ali, profissional liberal, um autônomo, e ele quer se assegurar, ele quer se proteger. Então a gente faz seguros, por exemplo, para pintores que fazem obra de 20 mil reais, de 50 mil reais, e também para grandes construtoras. Hoje a gente atende construtoras aí que fazem prédios, que fazem empreendimentos com custo de obra entre mão de obra e material acima de 20, 30 milhões de reais. Então a gente não faz diferença, a gente não diferencia o nosso cliente, a gente atende desde o pequeno ao grande, porque a gente entende que aquele que é pequenininho hoje, amanhã ele vai ser um grande construtor, um grande incorporador, então ele já vai para esse nível com um nível de consciência sobre gestão de risco já bem alinhado com o que ele precisa fazer para proteger o negócio dele. Legal. E qual tipo assim de seguro que existe hoje no mercado assim? Deve ter uma afinidades, né? Mas quais Uhum. seriam os principais? João, Reforma, construção, seguro de vida. Aí você vai dando uhum, uma destrinchando aí, porque eu acho que tem gente que pode ser que não tenha, né, eu não sabia que dava pra fazer esse tipo de seguro aqui. uhum. E você sabe que é o que mais eu percebo no mercado da construção civil.
Tem pessoas com quem eu converso que são engenheiros, arquitetos, não necessariamente o cara é aquele lá que tem a obra, o dono da obra, o executante da obra. Ele é um arquiteto. E ele não sabe, por exemplo, que existe um seguro de responsabilidade civil profissional, que protege ele dentro do exercício da profissão dele ali, no que se refere a erros, omissões e custas advocatícias, por exemplo. Então, o que eu percebo, João, assim, no mercado, a gente vê muito uma falta de informação, de conhecimento sobre o seguro como, não só como produto, tá? Porque é como as pessoas geralmente enxergam. Elas olham para o seguro e elas enxergam o seguro como um produto, como um custo, como uma necessidade, como um peso para o orçamento da obra. Vai ficar mais caro. Não é Vou ter uma isso. despesa a mais. Exatamente. Mas, na verdade, a mentalidade ela teria que ser diferente. Ela tem que ser voltada para entender que o seguro ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta onde você não só vai proteger, mas você pode utilizá-lo também como liquidez financeira, por exemplo. Você pode utilizar como ferramenta de sucessão patrimonial. Você pode utilizar o seguro como ferramenta de proteção societária. Imagina quantos, eu tenho muitos casos assim de construtoras que têm 2, 3 sócios e no contrato de sócios ali, no contrato social, não tem nada falando sobre o que vai acontecer se um morrer, por exemplo. A empresa tem caixa para poder eventualmente pagar a cota do outro sócio para a esposa, para o cônjuge, se não tiver. E outra, você quer o cônjuge entrando no negócio se o outro falecer, por exemplo? Então o seguro ele tem aqueles mecanismos que vai garantir a continuidade da empresa em uma situação da morte de um sócio, por exemplo, sem você precisar se expor o caixa da empresa, por exemplo. E muitas vezes a empresa nem tem caixa para pagar uma cota societária. Aí o que vai fazer? Ela vai lá num banco, pega um empréstimo, aí se enrola, e aí vira um problema. Né? Então o seguro ele entra como uma solução, ele é um gerenciamento de risco, ele é uma transferência de risco. E aí quando a gente fala do mercado da construção civil, que é onde basicamente a gente atua, né? Daí o nome Protect Constru, que a gente trabalha basicamente no mercado da construção civil, a gente traz as soluções securitárias para qualquer segmento de gerenciamento de risco. Dos 5 que a gente basicamente entende que estão ali incorporados na construção civil, né? Que é o financeiro, o fiscal tributário, a gente tem o jurídico, né? O risco jurídico, o risco financeiro, o risco fiscal tributário, o risco patrimonial e o risco operacional trabalhista. Essas 5 áreas basicamente. Cada uma dessas áreas a gente tem soluções de proteção e continuidade através dos seguros, fazendo o gerenciamento de risco através dos seguros. Então, os principais aqui que a gente vai mencionar, seguro de risco de engenharia, que é aquele que vai proteger o canteiro de obras. Isso é importante a gente diferenciar. Aí a gente tem o seguro de responsabilidade civil de obras. E sempre que a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando de terceiros. Então vamos supor, o seu ajudante, seu pedreiro sai do canteiro de obras lá com material para jogar na caçamba e acontece um acidente com um carro de alguém que não tem nada a ver com a obra que está estacionado na calçada. Quem é que paga por isso? Se a gente tem um seguro de responsabilidade civil de obras, tudo que acontecer a terceiros em decorrência do canteiro de obras, esse seguro cobre. E aí vem o de responsabilidade civil profissional também, que, como eu já falei, ele vai proteger o exercício da profissão do nosso cliente, do construtor, do incorporador, do engenheiro, do arquiteto. Né? E aí quando a gente fala trabalhista, por exemplo, a gente tem os seguros de vida, que vão estar protegendo os colaboradores. Muitos estados têm ali convenções onde é obrigatório o construtor ter seguro de vida para os funcionários, para os colaboradores. E aí a gente traz essa solução também. Os seguros de frota, por exemplo, e equipamentos, que são tão caros para adquirir. Muitas vezes você financia esses equipamentos, esses carros, e se você não tem os seguros adequados, a forma adequada de fazer esses seguros, você está exposto ao risco, e por aí vai. Então a gente tem uma infinidade. Quando a gente fala do jurídico, por exemplo, João, pensa no seguinte, o cara é um incorporador. Ele tem lá um empreendimento que ele quer captar investidores. Só que o investidor é o terrenista. E aí o terrenista ele quer uma garantia de que esse empreendimento, esse projeto, ele vai sair do papel, ele vai receber aquilo ali que ele combinou.
Como é que o incorporador pode fazer para garantir, dar essa segurança jurídica e financeira para o investidor ou para o terrenista? Ele pode lastrear a operação ali, o contrato com um imóvel dele, um patrimônio, só que aí você imobiliza um patrimônio seu, né? Você coloca ele como garantia. Isso não é ideal, porque você de alguma forma ali pode estar colocando o seu patrimônio em exposição. Ou você faz uma contratação de um seguro de garantia de execução de obras, que é uma pólice de seguro onde você garante para o investidor, você garante para o terrenista, permutante, o que seja, que aquele empreendimento vai sair do papel e ele vai ser entregue. E se não for entregue, ele vai receber ali uma indenização pelo valor que ele investiu. Então, se a gente parar para pensar, o seguro, ele já não é mais, só com tudo isso que eu já falei até agora, ele já não é mais um custo. Sim. Ele já não é mais algo que pesa no meu orçamento. Ao contrário, ele é um instrumento para eu fechar negócios, para eu fechar contratos, para eu dar continuidade no meu trabalho, na minha empresa, para eu proteger a minha família e o meu patrimônio. Então, tudo é uma questão de mentalidade. Como a gente tem essa dificuldade toda de entender, às vezes por falta de acesso à informação, ou porque a gente não tem muitas pessoas na construção civil que falam sobre gerenciamento de risco. Se a gente olhar no Instagram, por exemplo, a gente tem muitas pessoas, muitos influenciadores que são importantes para o mercado, mas que falam muito sobre incorporação, sobre gerenciamento de obras, sobre, enfim, N outros assuntos, mas a gente tem muito poucas pessoas que falam sobre gerenciamento de risco. Né? Então, foi inclusive por conta disso que eu decidi escrever o livro. Né? A gente deve estar lançando o livro em breve. Esse livro se chama Seguro é Dinheiro, Basta Ter Estratégia. Esse é o nome do livro. Eu trago 3 abordagens ali bem... Seguro é dinheiro. Isso. Basta ter estratégia. Exato. Qual que é o conceito geral do seguro hoje? É custo. Pesa. Certo? Não vou fazer. Vou passar essa responsabilidade para o dono da obra, para o cliente final, que é um erro, assim, muito, muito, muito assim, complicado de você cometer, porque você se expõe demais quando você faz isso. Certo? Pode falar mais sobre isso. Por exemplo, estou fazendo uma obra, uma reforma. E quando eu falo para o cliente, eu sou o empreiteiro, eu falo para o cliente, ó, você que vai fazer o seguro, eu tô correndo risco, é isso? Está correndo risco. Vou dizer por quê. Primeiro, onde começa o erro aí? O erro começa quando eu não considero o custo do seguro no orçamento da obra. Certo? Aí eu não considero isso, porque eu não vejo importância no seguro. Tá? Porque nunca aconteceu nada comigo. E se nunca aconteceu, nunca vai acontecer. É a forma como geralmente se pensa. Né? Mas a gente não entende que se nunca aconteceu, a probabilidade de acontecer é maior. Sim. De acontecer pela primeira vez. Né? Então, primeiro, eu transfiro essa responsabilidade para o cliente final. Eu falo, não, ele vai pagar. Acontece muito de clientes chegarem para mim e falar assim... O cliente, normalmente, o cara vai assumir. Se você for lá e falar para ele pagar, ele vai falar, legal, vou fazer. Mas e aí? O que acontece comigo? Quais são as situações aí que podem acontecer? Primeiro, o cliente, na boa, ele está pouco se importando com você, certo? Ele te contratou para você fazer um serviço e ele quer que você entregue. O cliente, basicamente, o que ele quer é tranquilidade e a entrega. Você entrega aquilo que você prometeu em contrato e que ele tenha tranquilidade e não tenha dor de cabeça, certo? Ele pode até falar que sim, que ele vai aceitar fazer o seguro. Aí você vai me buscar e vai pedir para eu fazer o estudo. Eu vou fazer e você vai falar para mim assim, só que, Fábio, quem vai pagar é o cliente, tá? Então o seguro tem que estar no nome dele. Aí, o que acontece? Se eu sou qualquer outro, eu vou falar, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Faço lá no nome do cliente. Acontece alguma coisa dentro da obra, uma equipe sua comete um erro, traz um custo financeiro para o cliente, alguma coisa. O cliente não quer assumir. Ele vai assumir o quê? Ele vai acionar o seguro. E aí o seguro vai pagar aquela situação, vai indenizar, certo? Até aí tudo bem, tudo normal. Só que existe algo que as pessoas não sabem, ou muito pouco se fala, que é o quê? Que é o direito de regresso, ou a subrogação. O que é isso? Isso funciona muito também no mercado de seguro de carro, né? A seguradora, ela paga o segurado, só que ela vai atrás de quem é o culpado. Entendeu?
Então ela vai lá, vai pagar o meu cliente, falar, não, você teve o prejuízo, toma aqui, paguei. É isso. Aí ela vai falar, agora eu vou atrás de quem causou o problema. Quem causou o problema? O empreiteiro, o construtor. Exatamente. Eu vou atrás dele. E se for o contrário? Se for o contrário, assim, quando a gente Se eu fiz o seguro no meu nome, o que mudaria no caso? Nada, ou seja, a diferença... Ah, tá, entendi a sua pergunta. Se for o contrário, o que acontece? A seguradora, ela não pode fazer uso do direito de subrogação sobre o segurado. Que eu sou segurado ali e tal. Ela vai atrás de quem? Do pedreiro? Ela vai falar, não, só a empresa. Exato. Até porque, dentro da configuração da apólice, mesmo uma pessoa contratada que não seja da sua empresa, mas se ela tem um contrato, a gente coloca ela dentro da apólice como um responsável seu. Você sendo responsável por ela. Então, qualquer erro que ela cometa, ela está protegida dentro da sua apólice. Que é o seguro, que é a parte de coberturas de responsabilidade civil cruzada, responsabilidade civil do empregador e por aí vai. Né? Então, o que acontece? Se você põe no nome do cliente, ele vai receber a indenização e aí ele vai atrás de você. Eu já tive casos, João, de clientes que me buscaram para poder resolver, remediar situações onde, inclusive, teve bloqueio judicial por causa disso. Nossa. Bloqueio judicial. Porque as seguradoras, elas têm um corpo jurídico muito robusto. E elas vão atrás. Elas vão atrás. Senão ela fica no prejuízo. Exatamente. E se tem alguém aqui nessa história que não fica no prejuízo, é a seguradora. Né? Então, eu sempre oriento os clientes. A gente vai fazer no seu nome. Você é o executante da obra. Você é o dono do seu processo. Você não pode terceirizar essa responsabilidade. Até porque, se eu mando uma apólice para o cliente, ele não vai entender nada. Ele não vai entender o que é erro por execução de projeto. Ele não vai entender o que é o quê. Ele só vai ver ali as coberturas que são interessantes para ele, não as que vão te proteger. Certo? Porque ele está interessado no custo. Ok? Então, é sempre no nome da construtora, da incorporadora. E aqui vai uma dica muito, muito importante. Se você é incorporador e você vai fazer uma SPE, por exemplo, você pode e deve fazer o seguro no nome da SPE, não no CNPJ da construtora ou da incorporadora. Faz o nome da SPE porque você segrega o risco aí. Tá certo? Você limita todo o risco, toda a situação à SPE. Tá? Que, basicamente, esse é o intuito de uma SPE, né? De uma sociedade de propósito específico. Né? Então, para efeitos fiscais, tributários, de contabilísticos, e, enfim, por aí vai, e também financeiros e de situações que possam afetar o patrimônio, você faz o seguro ali na SPE. Né? Ah, Fábio, posso fazer o seguro se eu tiver uma incorporação numa SCP? Né, sociedade por conta e participação, posso fazer o seguro? Não pode. Só pode na SPE, porque a SPE tem personalidade jurídica. Ela tem ali o registro na JuSesp, tudo certinho. Uma SCP não tem. Não tem personalidade jurídica, então eu não consigo fazer na SCP. Só na SPE, tá certo? Então, sempre vou fazer. Fábio, o cliente está insistindo, ele quer que eu faça... ele quer aparecer no seguro, ele quer ser segurado também. Não tem problema. Você é o segurado, o seu cliente é o co-segurado. Aí os dois estão protegidos. Aí a seguradora não vai, caso seja, por exemplo, um erro de informação do cliente ou qualquer coisa que o cliente possa ser responsabilizado. A seguradora não vai atrás dele porque ele está como co-segurado também. Entendeu? Então é uma forma de você proteger não só você mesmo, mas também o seu cliente final. Né? Então, muitas informações, são muitas coisas que estão ali envolvidas dentro dessa parte de gestão de risco, que às vezes o cliente não está inteirado, não conhece, e daí veio a ideia do livro. Né? E por que eu falo seguro é dinheiro, né? E basta ter estratégia? Porque eu desmistifico aquela ideia do seguro como custo. Só que assim, João, não tem como a gente mudar por fora o que a gente não muda por dentro. Isso é em tudo na nossa vida. Então, se eu começasse o livro falando só sobre questões técnicas, que é o que geralmente hoje os livros de seguro abordam, a parte técnica, você pode não enxergar valor porque nada muda dentro de você. Certo? Você vai seguir achando que seguro é custo, que seguro é peso dentro do orçamento da obra. Então, dentro do livro, o que a gente fez? A gente começou pela parte da neurociência. Então, eu
pego a Pra parte da pessoa- neurociência para mudar a sua mentalidade primeiro. Bom. Eu pego o seu consciente, o seu inconsciente e o seu subconsciente. E eu tento ali, faço uma tentativa de mostrar para você de que não, o seguro não é custo, de que tudo isso aí é um programa que está sendo colocado, que foi colocado na sua cabeça de alguma forma. Entendi. Seja ele cultural, seja ele por uma questão de falta de educação financeira que o nosso país tem. E aí eu trabalho essa parte neurocientífica com você. Depois disso, eu entro no seu coração. Eu trago a filosofia para explicar que o seguro é prova de amor, é prudência. Se eu perguntar para você, você tem carro? Você vai falar, tenho. Você tem seguro de carro? Tenho. A maioria das pessoas que eu faço essa pergunta e eu pergunto se tem seguro de vida, fala que não tem. Aí eu penso, né? Por que você protege um bem, um carro, e você não protege o seu bem mais precioso que é a vida? E quando você tem um seguro de vida, você não está protegendo só a sua vida. Você está protegendo a vida das suas 2 filhas, da sua esposa. Caso aconteça alguma coisa com você, o que vai ser delas? Então, eu mostro no livro que o seguro, a partir do momento que você muda a sua mentalidade, ele deixa de ser um problema, ele deixa de ser custo, ele deixa de ser algo pesado para você e vira uma prova de amor, vira prudência, né? E isso eu explico através da filosofia. E uma terceira frente ali do livro, né, um terceiro bloco ali do livro é a parte técnica. Aí sim, eu já trabalhei o seu subconsciente, o seu consciente, já cheguei no seu coração. Aí agora você Agora fala. eu vou te explicar Razão. como você usa o seguro estrategicamente para ganhar dinheiro, para fechar negócios, para fechar obras. Porque dependendo de como você aborda com o cliente, isso agrega valor. Você chegar, por exemplo, um incorporador, chegar para um permutante, de um terrenista, por exemplo, que quer entrar no empreendimento, mas quer garantias, você oferecer o seguro, isso fecha contrato. Você ter uma proteção de seguros para sócios, isso traz continuidade para sua empresa caso alguns dos sócios faleçam. Então eu pego todas essas frentes do ponto de vista jurídico, todas as áreas, desde a incorporação, desde a due diligence até o pós-obra, como você pode utilizar os seguros como ferramentas ali, né, para blindagem financeira, jurídica. Se você, por exemplo, dependendo do seu regime tributário fiscal, onde você está enquadrado, você pode colocar o seguro para deduzir imposto de renda. Porque o seguro, ele é insumo da obra. Assim como é o cimento, assim como é, por exemplo, um equipamento, uma betoneira, o que for. As pessoas não olham o seguro como insumo da obra, porque ele tem a sua essencialidade. É essencial para a continuidade da empresa e da obra que tenha um seguro. Então, ele pode entrar como insumo e ele é dedutível de imposto de renda, de CSLL, de PIS, de COFINS, dependendo do seu regime tributário. O seguro, por exemplo, sendo utilizado como prática de governança nas construtoras, ele é um diferencial para que os bancos possam liberar crédito. Você sabia disso? Então, assim, tudo é perspectiva, é como você enxerga as coisas, né? E aí, nessa terceira parte do livro, eu trago um pouco desse contexto, como é que você consegue utilizar os seguros em todas as esferas fiscais, tributárias, jurídica, financeira, patrimonial e blindar de verdade o seu negócio, né? Então, essa é a proposta do livro, deve estar saindo agora aí nas próximas semanas. Já tá no forno. Tá no forno, tá na parte aí de diagramação e tudo, e eu acredito muito que ele vai trazer a gente tem excelentes prefacistas, eu tenho 2 prefacistas no livro, uma é a Isa Valadão, que é a embaixadora da FEICOM, né, uma das maiores feiras da construção civil da América Latina, e o outro prefacista é o Matheus Emerite, né, o engenheiro Matheus, que hoje tem aí 1,5 milhão de seguidores, né, comprou demais a ideia do livro, entendeu a essencialidade dele para o mercado.
e se dispôs ali muito graciosamente, né, a fazer o prefácio para a gente. Então, assim, é um livro muito rico de conteúdo e traz uma abordagem que a gente não vê hoje no mercado. Não é uma abordagem simplesmente técnica, né? É um livro que ele chega na mente, no coração e depois te dá ferramentas para você poder seguir em frente. Muito bom. E me fala um pouco agora sobre a plataforma, porque então você tem ali o produto, né? Você fornece o produto como uma empresa, aí você agora está criando o livro para poder conscientizar realmente a galera aí, e também a plataforma está sendo criada. Como Sim. que funciona essa plataforma aí? Como ela vai ajudar a construção Sim. civil? João, a plataforma da Protect Constru é a primeira e única plataforma exclusivamente para construção civil que paga para o aluno estudar. Caramba, então o cara vai estudar e vai ganhar ainda. Ele vai ganhar, e eu estou falando de dinheiro mesmo, tá? Ele vai ganhar dinheiro para estudar. E eu não estou falando de cashback. Porque quando a gente fala de cashback, a gente pensa assim, você tem que comprar um produto para você receber um cashback. Neste caso, o nosso aluno, ele simplesmente vai assistir um curso e ele vai receber ali uma remuneração pelo curso que ele assistiu. Por que a gente decidiu criar a plataforma? Principalmente, a gente tem uma veia de educação muito forte desde sempre, né? Esse livro é o meu segundo livro, eu já tenho um outro livro que eu escrevi ali antes da pandemia, voltado para a educação financeira. Já tive uma faculdade onde a gente tinha cursos de pós-graduação voltado para planejamento financeiro, a AGC Educação, e então a gente decidiu trazer a plataforma como uma forma de educação, junto com o livro. Ali a gente vai ter cursos, treinamentos, aulões de conteúdos que são essencialmente voltados para gerenciamento de risco. Dentro dessas 5 áreas que eu te mencionei: financeira, jurídica, tributário fiscal, patrimonial e operacional trabalhista. Você pensa que em cada uma dessas áreas tem um sem fim de situações e oportunidades de aprendizado dentro do gerenciamento de risco. A gente acabou de gravar essa semana com uma parceiraça nossa um conteúdo sobre sondagem de solo, que é algo que a gente não vê normalmente aí, né? Então, é um aulão de uma empresa já há muitos anos no mercado, uma profissional excelente, que está dando ali hacks ali bem importantes sobre sondagem de solo, por que é importante, tipos de solo, enfim, coisas ali que são essenciais para o construtor poder, antes de qualquer coisa, de começar a construir, ter ali aquele conhecimento. E assim vai para todos esses segmentos. Então a gente tem dentro da plataforma a parte de educação, que são os conteúdos, né, os cursos, treinamentos e por aí vai. A gente tem a parte de soluções financeiras, que aí entra a corretora, né, a GC Capital, todos os nossos produtos, tanto securitários quanto de investimentos e também de crédito, que fazem parte do portfólio da GC Capital hoje. E a parte de gamificação, né, nós criamos uma moeda digital chamada ConstruCoin. Dentro da plataforma você vai ter uma carteira digital, e você vai acumulando ConstruCoins conforme você vai utilizando a plataforma e os produtos da plataforma. E aí vamos pensar que no final do mês a gente vai te enviar um extrato e você tem lá um saldo de 300 ConstruCoins. E a gente vai te dar opções de você poder utilizar. Você pode utilizá-lo no seu próximo seguro de obras, abater o valor do custo do seguro. Fizemos uma parceria com a Mais Controle, e todos os clientes da Mais Controle que forem nossos alunos podem pagar a sua mensalidade com ConstruCoins. Que bom, hein? Então, olha só que interessante, né? Ele vai fazer cursos, vai estudar, vai aprender, vai acumular, e a partir dali ele pode inclusive pagar o sistema de RP dele. Eu sei que você é cliente da Mais Controle, então assim, você vai poder ter ali a sua conta e vai poder pagar a sua mensalidade com os ConstruCoins, porque você tem uma assinatura mensal de presente. Não, você, João, tem uma assinatura de presente que eu vou te dar. Que bom. Né, da plataforma. Então você vai poder fazer as cotações dos seus seguros de obra lá, você vai poder interagir com os cursos. A gente está criando um grupo de network ali para poder juntar as pessoas. Tem um movimento que a gente está iniciando agora, que é o IPC, né, que é a Imersão Protect Constru, que é um evento mais intimista para 15 construtores incorporadores lá no meu escritório, lá no Brascan, e ali a gente traz conteúdo
de valor, a gente traz network, tiramos o pessoal dali, colocamos no final em um grupo de network dentro do WhatsApp, geramos negócios, conexões, experiências. Então, a ideia da plataforma é ser justamente esse meio de aprendizado, de economia financeira, né, e também de proteção em todos os produtos que a gente tem ali. Que bom. Então é um ecossistema, na verdade, né? Essa é a intenção, essa é a ideia. É criar um ecossistema. O cara vai ali, ele aprende, ele pode ter a segurança de ter ali o apoio, né, da questão de educacional do seguro, de Uhum. proteção. E ainda aprendendo e estudando, ele consegue economizar ainda nas mensalidades. Exatamente, essa é a ideia. E a Vai dar gente tem muito também os certo. serviços, né? INSS de redução de INSS de obras, laudos periciais, enfim, a parte voltada para exames admissionais, demissionais, saúde ocupacional, gerenciamento, a aplicação das normas voltadas para a construção civil, NR1, NR18. Então, assim, o que a gente quer mesmo é que o nosso cliente, o construtor, o incorporador, o engenheiro, o arquiteto, ele tenha um lugar seguro de uma empresa que se especializou no segmento dele e que vai atender em qualquer demanda que ele tiver relacionada a gerenciamento de risco. Essa é a nossa proposta. Entendi. Então o cara vai realmente estar dentro do ecossistema ali e ter todas as soluções, né? Essa é a ideia. E como que tá a questão da plataforma? Já tem aí um prazo para estar lançando no mercado? Como que Sim. tá esse processo? Assim como o livro, a gente está aí com ela no forno, né? A gente já terminou toda a parte de implantação de sistemas. É mais complicado do que eu imaginava esse negócio de gamificação de plataforma. Tivemos alguns desafios, mas ela deve ser lançada aí quase que em paralelo com um livro, né? Mais ou menos aí para final de fevereiro, início de março, a gente já deve estar Aí com você já solta, faz o lançamento e já exatamente. começa Já come... um novo trajeto aí, né, profissional para esse ano então, né? Exatamente. E como que tá a perspectiva para esse ano, Fábio? Assim, você acha que realmente aí a galera fala muito de Copa do Mundo, eleição? Você acha que vai ter alguma interferência na nosso segmento, na construção civil? João, assim, eu gosto de pensar que a gente precisa criar o nosso próprio mundo, né? Eu não estou dizendo da gente se alienar, tá? Mas a gente tem que criar o nosso próprio mundo, porque se a gente ficar dando muito ouvidos, né, para o que a massa fala, para o que a mídia fala, para o que as pessoas falam, as pessoas ficam doentes, as pessoas não trabalham mais, porque o que a gente tem mais é motivo de se preocupar, em tese, né, do que estar tá otimista. É governo, é a Copa do Mundo, é eleições, é não sei o que, a crise, é isso aqui, aquilo outro. Enfim, se a gente ficar focando demais, né, nessas questões externas, né, a gente obviamente vai terminar transformando um ano que poderia ser maravilhoso em um ano difícil. Né? Então, eu costumo, como filosofia de vida, não olhar para isso. Né? Para mim, e eu sei que para você também, porque eu acompanho você de perto, né? Uhum. Tem sido um mês, aí a gente está falando de janeiro que já terminou, um mês maravilhoso. Não só com relação aos movimentos seus, dos seus negócios, da sua comunidade, os que eu iniciei na minha também. Os negócios, foi um mês agora de janeiro de um faturamento alto dentro da corretora. Então, assim, eu acredito que, se a gente for falar de segmento da construção civil, a gente, obviamente, tem ciclos, etc, etc, mas é um ano, simples, até mesmo por ser um ano de eleição, é um ano onde a gente vai ter muitos investimentos na construção civil e o mercado vai ficar muito aquecido. Já tem aí uma expectativa de liberação de recursos aí para habitacional e tudo que vai impactar a cadeia como um todo. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, né? Quando as pessoas olham para a eleição como uma situação que pode trazer, eu vejo isso como uma oportunidade e a gente precisa ser inventivo, a gente precisa se movimentar. Se a gente ficar estagnado e achar que as coisas externas, as coisas de fora vão impactar aqui o meu interno, como eu conduzo meus negócios, como eu conduzo minha empresa,
vai ser desse jeito mesmo. Eu vou terminar tendo problemas, né? Então é muito de dentro para fora. Então eu procuro sempre pensar que se está tudo bem aqui dentro, se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, se eu estou em movimento, se eu estou fazendo as coisas certas, as coisas vão fluir. E tem fluído. Eu sei que tem fluído para você, porque você é uma pessoa próspera, abençoada. Tem fluído para mim também. Então, assim, a minha expectativa com relação a esse ano são as melhores. Eu sei que vai ser um ano muito abençoado. Tenho certeza também, viu, Fábio? 2026 vai ser o melhor ano da construção civil. Vai. E toda a cadeia da construção civil vai ter prosperidade, né? Porque se tem obra, tem seguro, né? Exatamente, Então, exatamente. então, se tem obra, você precisa de material, você precisa de mão de obra. Uhum. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano que realmente vai ser um divisor de águas mesmo, né? Independente de ter a Copa, independente de ter a eleição, o mercado imobiliário tá lançando, né? Você passa na rua, cada hora é um A lançamento, cara. gente aqui, né, onde a gente mora aqui, a gente vê cada esquina tem empreendimentos enormes e oportunidades enormes. Você o tempo todo tá postando nas redes sociais, tô precisando disso, tô precisando daquilo, tô precisando do outro, né? Então, assim, nós somos quem fazemos as crises, né? E também se nós temos esse poder de criar as crises, a gente tem poder de eliminá-las também. Exatamente. Então hoje você tá com 2 novos produtos lançando, né? A imersão também foi esse ano, a primeira, Foi esse ano. em janeiro. Exato, em janeiro. Você- E foi uma coisa muito bacana, João, porque assim, é, eu pensei em fazer algo que a gente pudesse juntar um incorporador e o consultor, que é o nosso público principal, vamos dizer assim, em um ambiente mais intimista, mais próximo, que ele ficasse mais próximo do palestrante, pudesse tirar dúvidas ali, que ele pudesse se conectar de uma forma mais próxima ali de outros consultores e incorporadores, porque você pode olhar para outro consultor como um concorrente, mas você pode olhar também para ele como um parceiro, enfim. E essa é a proposta. Então a gente decidiu fazer uma imersão, na verdade é uma imersão pocket, né? A gente fala. É uma manhã. Eu convido 15 consultores e incorporadores para o meu escritório. A gente tem ali de 3 a 4 palestras com especialistas, de novo, sempre dentro dessas 5 áreas do gerenciamento de risco. As principais dores do consultor e do incorporador. E aí a gente tem um café da manhã, que é oferecido por enquanto gratuitamente pela nossa empresa, né? E inclusive agora a gente tem patrocínios do café. O negócio foi tão bom, primeiro, que a gente postou, e aí começaram a vir empresas perguntando como é que eu faço para participar, mas não eram construtores e incorporadores no primeiro momento. Eram empresas que prestam serviço para esses consultores e incorporadores. Quer estar no ciclo, quer estar no Exato, movimento. e tá tudo certo. Só que assim, eu pensei, falei, caramba, eu quero consultor incorporador no evento. Só que como é que eu faço para trazer também essa galera? Então a gente decidiu criar uma cota de patrocínio para o café. Então a gente colocou um patrocinador só por evento, que é quem vai patrocinar o café. A gente está fazendo todo um pack de entregáveis para esse patrocinador. Ele vai ser único ali, não vai ter concorrência, ele vai ter 10 minutos para poder falar do produto dele. Depois a gente vai jogar ele também lá no grupo de network que a gente criou, para ele poder ali expor os produtos e serviços dele. E aí o que acontece? Ele participa patrocinando o café, né? E dessa forma eu consigo trazer esse pessoal também ali para o ambiente do consultor do incorporador e fecha É bom para negócios os dois. ali. Exatamente, para os três, né? Para o consultor Pra você. incorporador, para mim e para quem está patrocinando. Né? Foi tão legal isso que a gente agora no de fevereiro já tem um patrocinador fechado e já temos patrocinadores para os próximos 3 meses para o Caramba. café. Inclusive, alguns deles fazem parte do nosso ecossistema lá, né, do Fute Constru. Então, é essa coisa do movimento. Você tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Isso eu aprendi muito com você. Né? Quando você movimenta, as pessoas olham e falam, cara, o cara tá movimentando, a pessoa quer estar perto. Quero cara. participar disso, né? É. E dali já surgiram outras ideias, outras questões. Eu ponho no grupo lá. Vocês topam fazer, por exemplo, um evento online por mês sobre algum outro tema que de repente a gente não falou lá? Topo. Vocês querem uma experiência? Que tipo de experiência? Queremos. As pessoas querem se conectar. Querem. A vida do Querem estar empresário, junto. a vida do empresário, João, ela é muito solitária.
Sim. né? Então eles precisam estar ali juntos, trocando experiências, se conhecendo, Sim. e a gente poder proporcionar isso, e aqui é um agradecimento que eu te faço, né? Porque obviamente não só você, mas várias pessoas com quem eu já me conectei, a gente vai pegando um pouquinho de cada um ali, vai formando o nosso Sim. próprio conceito, né? Mas muita coisa eu aprendo com você ali no dia a dia e vejo, falo, pô, isso aqui é legal de fazer, isso aqui é bacana e tal. Então, é a iniciativa de estar em movimento, de estar acompanhando. Então, assim, já desde já, isso aqui é um convite, né? Isso é bom pro corte. Aqui é um convite para você. Em algum momento, se em algum momento você for interceptado por algum vídeo do João, convidando você pro churrasco na casa dele, que eu já fui em todos até agora, convidando você pro Fute Construa, convidando você pro Conecta, vai. Vai porque assim, é ali onde as coisas acontecem. Você precisa andar com pessoas que estão na mesma frequência que você, que estão com os mesmos objetivos, princípios e valores. E não tem como, gente, não tem como não dar certo, não tem como não acontecer coisas. E vão acontecer coisas que você não está nem esperando que aconteça, porque você está nesse movimento. A gente foi lá para a Vila Belmiro fazer o seguro lá da obra da vila, dali a gente já foi para um shopping center fazer lá a visita técnica para o seguro do shopping e por aí vai. Então as coisas vão acontecendo. Né? Então não pense duas vezes, esteja com pessoas que tenham ali o mesmo objetivo e metas que você vai crescer com certeza. É isso aí. Então, galera, estejam em qualquer movimento, cara. Qualquer pessoa que fizer um movimento que você achar que faz sentido você conectar com essa pessoa, apoia, cara. Apoia, esteja lá. Porque quando você vê alguém se movimentando e você está perto, você passa a se movimentar. E a vida é isso, é movimento, né? A natureza se movimenta o tempo todo. É isso. Deus criou o ser humano e tudo que ele criou para estar em movimento, né? isso Os aí. rios movimentam, a chuva cai, vem o sol, vem a noite, vem o dia, tudo é um movimento, né? Uhum, O tempo não para, então se você estiver em movimento, você vai evoluir, uhum. né? É isso aí. Então, gostaria de agradecer, Fábio, mais uma vez aí, por você estar sempre junto conosco nesses movimentos, por você estar aqui hoje junto com a gente no Conectados. Eu acho que muitas pessoas vão poder ter aí um aprendizado, um insight, entender uma consciência nova, né, a partir desse podcast. E gostaria que você deixasse aí um agradecimento ou sei lá, uma mensagem final. Fica à Uhum. vontade aí, pode Show. usar essa câmera aí. Pô, João, primeiro agradecer demais o convite, agradecer também porque você abriu as portas ali dos seus eventos, dos seus movimentos. A gente fala muito aqui na Faville, na região, sobre acesso, né? Então, com certeza foi um acesso que para mim valeu muito a pena em todos os aspectos, não só do ponto de vista financeiro, novos clientes, mas também de crescimento espiritual, mental. Então, agradecer demais aqui poder estar batendo esse papo com você. Você está abrindo esse espaço para a gente falar sobre o gerenciamento de risco e fico aguardando o convite para o próximo aí. Um grande abraço para todos e que Deus os abençoe. É isso aí, galera. Mais um Conectados Podcast. Esteja sempre aí atentos a novas oportunidades que nós vamos trazer aqui. O Conectados é realmente para construção civil e para tudo que está ligado a ela. Então, hoje tivemos uma aula aqui com o Fábio e outras virão em breve aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.